Bom pessoal, olá a todos. Já que o assunto dos pastores rendeu, né, aqui no canal, e é até bom, né, que tem mais atividade e as pessoas estão finalmente percebendo que a Bíblia não respalda o cargo de pastor, então eu vou fazer um terceiro vídeo sobre isso. Aliás, o quarto, né, que o primeiro foi aquele de Ezequiel, que Ezequiel foi bem claro quando Deus falou que não ia ter mais pastores. O outro eu analisei Efésios 4, lá que os pastores usam muito. E o outro foi mostrando lá que a igreja primitiva ela era uma congregação de presbíteros, um coletivo, não tinha um pastor na igreja primitiva. Aí alguém postou aqui no canal esse versículo aqui, ó, João 10,16. Na verdade, pessoal, eu já tinha feito um vídeo sobre isso, mas eu não lembro qual é o nome do vídeo, eu não vou conseguir achar. São mais de 1000 vídeos aqui no canal, então é mais fácil eu fazer um esboço de novo e a gente vai analisar junto. Será que esse versículo de João 10,16 respalda o cargo de pastores, como a gente tem hoje, não só no Brasil, mas no mundo todo? Pastores pastoreando igrejas gentílicas? Vamos analisar. Lembrando que quem puder já dá um like aí no vídeo, tá pessoal? Ajuda a aumentar o alcance, o engajamento, comente, atividade. Tudo isso ajuda. O YouTube só vai crescer com a atividade de vocês, então a gente tem que trabalhar juntos. Então vamos lá. Em João 10,16 diz assim, vamos ler juntos. Ainda tenho outras ovelhas. Então Jesus está falando de outras ovelhas, além dos judeus ali de Israel. Vamos prestar atenção. Que não são deste aprisco. Aprisco é Israel, para quem não sabe, tá? Isso aqui é uma analogia bíblica. Tanto no Velho Testamento quanto aqui, é comum você ver essa simbologia, né, de como se Israel fosse um aprisco e o povo ovelhas. Também me convém agregar essas outras ovelhas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então aqui é o próprio Jesus falando, só vai ter um pastor e um rebanho. Beleza, agora que ovelhas são essas que Jesus está falando? Será que são os gentios? É os cristãos? É o fiel da igreja de hoje? Vamos analisar. Jesus está citando aqui Ezequiel, que nós vimos naquela sériezinha que eu fiz aqui no canal, ó. Ezequiel 34, versículo 23 e 24. Então a primeira coisa que as pessoas têm que entender, isso aqui que Jesus está falando não é dele. Ele está citando um profeta da Bíblia. Tanto que o próprio Jesus falou, eu devia ter colocado aqui no vídeo, que ele fala assim, as palavras que eu digo não são minhas, mas o Pai que me enviou. Ou seja, então Jesus não falava por conta ou de cabeça. Ele está citando um profeta bíblico, Ezequiel. Olha o que Ezequiel falou aqui, ó. E suscitarei sobre elas, as ovelhas, um só pastor. O profeta Ezequiel que está falando, eu não escrevi a Bíblia. E ele as apacentará. O meu servo Davi, que as apacentará. Inclusive o Novo Testamento tem o entendimento que Jesus é esse servo, o servo Davi. Então Jesus é o único pastor, o meu servo Davi, que as apacentará. Ele, vamos tomar aqui como Jesus, lhe servirá de pastor. Pronto, só que gerou bastante para acabar a discussão. Jesus é o pastor. Pronto. E eu, o Senhor, lhe serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse aqui, ó. É o próprio Deus que está dizendo, aqui é o tetragrama. Mas peraí, Ronaldo, se Jesus está citando aí Ezequiel, amadinho, e como é que fica essa parte aqui dessas outras ovelhas que ele vai agregar? As ovelhas que não são do aprisco. Aí é os gentios, não é amadinho. É os gentios que Jesus está falando. Não, não é. Vamos ver o contexto das ovelhas aqui de Ezequiel? Quem eram essas ovelhas que Ezequiel está citando? Eram gentios de 2000 anos depois? Eram brasileiros? Não, está aqui no próprio contexto. Não é os evangélicos que adoram falar que texto sem contexto é pretexto para heresia? Então vamos ler aqui o contexto de Ezequiel, a partir do versículo 9. Portanto, ó pastores, os pastores de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, ó, o próprio Deus que está dizendo. Eis que eu sou contra os pastores. Ué, peraí. Se Deus está contra os pastores, como é que tem tanto pastor hoje em dia por aí? Das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, os israelitas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Ó, ele mesmo está dizendo, ó, os pastores vão deixar de apacentar as ovelhas. Quem acha que é errado, reclama aí com quem escreveu a Bíblia, procura um centro espírita para falar com o autor de Ezequiel, porque está na Bíblia de qualquer um isso aí. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhe servirão mais de pasto, ou seja, de alimento, de sustento. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, aqui é o próprio Deus falando, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Por que ele está colocando aqui procurar? Nós vamos entender. Como o pastor busca o seu rebanho, no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Olha que interessante, ó, Deus falou que vai procurar. O que Deus vai procurar? É o gentio? É o não judeu? É o brasileiro que está ali
no bairrozinho da periferia? Não. Deus vai procurar o que aqui, ó? As ovelhas. Deixa eu até aumentar aqui para as pessoas entenderem. Dispersas. O que são ovelhas dispersas, pessoal? São ovelhas que fugiram do aprisco. Os judeus que abandonaram Israel. Quer seja por fome, por guerra, por um motivo ou outro, esses judeus deixaram o aprisco. Então essas são ovelhas dispersas. Elas se dispersaram no meio dos outros povos. Assim buscarei minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas. Olha aqui, ó. Todos os lugares por onde andam espalhadas. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. O gentio estava espalhado, pessoal, nessa época, em algum lugar? Tinha algum cristão, algum brasileiro que mora lá na periferia, Itaim, Osasco, sei lá, estava espalhado? É disso que o profeta Ezequiel está falando? Não. O que Deus está falando aqui, através do profeta, é que Deus ia buscar suas ovelhas dispersas que estavam espalhadas por outros lugares, por outras terras. No dia nublado de escuridão, e tirá-las-ei dos povos. Aqui, ó, onde é que estavam essas ovelhas? Estavam no meio dos povos. Tinha judeu na Babilônia, tinha judeus na Síria, tinha judeus no Egito. É disso que ele está falando aqui, ó. E as congregarei do que, ó? Dos países. Aqui, ó. Mas são gentios, pessoal? Não. Se eram as ovelhas da casa de Israel, eram judeus que estavam dispersos nesses países. E as trarei à sua própria terra. Ah, elas tinham uma própria terra. Que terra que é essa? Israel. O cristão de hoje da igreja, ele é da terra de Israel, pessoal? Ele tem alguma terra? Não. Então não tem nada a ver com cristão. E as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. É disso que Deus está falando. Queria trazer essas ovelhas de volta para a terra de Israel, iria apacentar elas no monte de Israel, junto com os rios, e em todas as habitações da terra. Só para não dar confusãozinha aqui nesse trechinho aqui da terra, que eu sei que tem gente que vai fazer malabarismo, aqui da terra em hebraica, Eretz, é a terra de Israel, tá? Não é Brasil, não é Japão, não é América, é terra de Israel, tá? Será que é por isso, pessoal, que se Jesus está entendendo aqui que ele está cumprindo essa profecia de Ezequiel, ó, dizendo que ele é o único pastor, eu sou bom pastor, não sei o quê, será que é por isso que Jesus falou isso aqui em Mateus, ó? E ele respondendo disse, aqui é Jesus dizendo, tá? Quem quiser achar ruim reclama com Jesus. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, ó, deixa eu até aumentar aqui o versículo para vocês verem melhor. É o próprio Jesus que está dizendo, ó. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas, ó, dispersas, perdidas da casa de Israel. Essas ovelhas que estavam espalhadas. Então quando Jesus fala aqui em João 10,16 que ele tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, ele está falando do que? De gentil? Não. Ele está falando das ovelhas perdidas, aqui, ó, da casa de Israel. Jesus não falou de gentil. Ele não falou assim, ó, vou suscitar pastores para poder conduzir uma igreja, não sei o que. Não, Jesus não falou nada disso. Ele é bem claro, ó. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas, ou seja, que nem Ezequiel falou aqui, ó, que estavam dispersos entre os povos, em outros países, em outros lugares, da casa de Israel. E quando Jesus manda os apóstolos, olha o que ele diz aqui, ó. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, e não entre em cidade de samaritano. Aqui, ó, Jesus não deixou eles ir pelo caminho dos gentios. Olha que curioso, né? Então como é que tem tanto pastor aí pregando em nome de Jesus, se nem os apóstolos puderam entrar do caminho dos gentios? Aí ele diz assim, ó, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Os cristãos são ovelhas perdidas da casa de Israel, pessoal? Eles foram dispersos de Israel, que nem Ezequiel falou ali, e ficaram perdidos? Eu acho que não. Será que é por isso que Tiago, quando escreve sua epístola, ele fala assim, ó, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam o quê, ó? Dispersas. Essa era a missão de Jesus. Era atrás dessas ovelhas dispersas, perdidas. Aqui, ó, o mesmo termo que está aqui. Deixa eu tentar aumentar aqui só para vocês verem. Ó. O mesmo termo que está aqui, ó, dispersas, é o mesmo termo que está aqui, ó, em Ezequiel, dispersas. Ah, amadinho, mas Jesus apareceu para Paulo e Paulo começou a pregar para os gentios. Não, o gentil no Novo Testamento não é gentil, pessoal. Eu vou tentar colocar aqui no canal, na tela final desse vídeo, que eu já tenho 2 vídeos sobre isso. O gentil do Novo Testamento não é o não-judeu, tá? Eu já provei isso na própria Bíblia. Paulo não estava pregando para o não-judeu. Paulo estava pregando exatamente assim que nem Tiago, para as ovelhas perdidas da casa de Israel.
conforme determinou o próprio Jesus. Agora, quem acha ruim, reclame com Jesus. Quando for fazer as orações de noite, fala: ó Senhor, o Senhor se equivocou, Jesus. Quando o Senhor falou ali 2 vezes que só veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel, o Senhor estava equivocado, Jesus. Porque é o que o Novo Testamento diz. E é o que o Velho Testamento confirma aqui, ó. Ezequiel falou que só ia ter um pastor, que ia ser Davi, e esse pastor ia trazer essas ovelhas de volta para o aprisco. E aí, como é que fica? Tantos pastores por aí, com tanta gente que nem sequer judeu é. Não são nem da casa de Israel, como é que fica? Então não dá, né, pessoal? Aí realmente o cristianismo, com todo respeito, é uma usurpação. Eles pegam coisas que não são para eles, tentam fazer um marabalismo para tentar encaixar neles essas coisas que são bem específicas. Nenhum cristão, é da casa perdida de Israel. Nenhum. Agora, aceitar ou não vai de cada um, mas se dizem que seguem a Bíblia, se dizem que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, então essas pessoas estão usurpando algo que não é para eles. Tá bom? Comentem aí o que vocês acharam. Quem puder dar um like no vídeo, que vai estar ajudando a aumentar a atividade e o alcance. Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.